É fato que Portugal ganhou o coração dos brasileiros e centenas de outros estrangeiros. O número de expatriados no país tem aumentado todos os anos, mas a mudança exige planejamento, organização e muita papelada. Na lista de documentos necessários para viver em terras lusitanas, você não pode esquecer de incluir a sua carteira de motorista. Mas será que você sabe como tirar ou transferir a carteira de motorista em Portugal? Se não, eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Já se inscreve no canal e deixe seu like. A primeira pergunta é como tirar a carteira de motorista em Portugal. Olha só, a carta de condução portuguesa ou carteira de motorista em Portugal dá permissão aos residentes maiores de 17 anos de idade para dirigir no país legalmente, de acordo com a categoria do veículo. Já para alugar um carro, o motorista deve ter pelo menos 21 anos de idade, que também varia a segunda categoria do automóvel, e também deve ter habilitação há mais de um ano. E quem pode tirar essa carteira de motorista em Portugal? Apenas os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país têm direito a tirar a carteira de motorista em Portugal. Olha, é importante lembrar que os brasileiros também podem solicitar a transferência de CNH pela carta de condução portuguesa. Até o ano de 2019, o prazo para transferir essa carteira de motorista estrangeira para Portugal era de apenas 90 dias, contando a partir do dia que você tiver residência legal no país. É necessário para a transferência. Entretanto, tem um decreto publicado em janeiro de 2020 que alargou o prazo de transferência para 2 anos. Como você deve fazer essa transferência? Olha, você deve solicitar ao consulado brasileiro a declaração de autenticidade e validade da sua CNH. O documento atesta a validade da sua habilitação no Brasil, além da categoria para a qual você está habilitado. Depois, para fazer sua troca de carteira de motorista brasileira para uma portuguesa, você tem que seguir os seguintes passos. Olha, vá à página dedicada a esse setor no IMT e você vai selecionar a opção que corresponde à sua condição. Se sua carteira foi emitida em país da União Europeia ou Espaço Europeu. Se ela foi emitida em país com acordo bilateral ou com regime de reciprocidade com Portugal. Ou também de países com quais Portugal não possui acordos. Para brasileiros, é preciso acessar a página do país que possui acordo bilateral com Portugal. Você deve clicar em formulário e baixar o arquivo. Preencha o formulário com seus dados. Providencie os documentos solicitados. Envie o formulário e os documentos digitalizados e também os documentos para e-mail. trocas.estrangeiros@imt-ip.pt. Após concluir esses passos, você será informado via e-mail sobre como proceder para pagar a taxa de 30 euros referente à troca. Também será orientado a comparecer em um dos postos do EMT para fazer a coleta dos dados biométricos. Tem alguns documentos que você precisa para tirar a CNH brasileira em Portugal: a carta de condução válida e definitiva, o documento de identificação comprovando a residência em território nacional, o número de identificação fiscal, um atestado médico eletrônico, um certificado de avaliação psicológica favorável, uma declaração emitida pelo Consulado do Brasil comprovando a autenticidade do título da condução, uma tradução do título de condução autenticada pelo Serviço Consular de Portugal ou de outro estado de membro no respectivo país. E tem os custos que você tem para transferir sua CNH. Geralmente, para transferir a CNH para uma carta de condução portuguesa, é o valor de 30 euros, pagos pelos documentos comprobatórios, desde que você dê entrada em até 2 anos após a emissão do seu cartão de residência. Entretanto, ressaltamos que poderá haver mais custos associados, pois cada caso é um caso. Brasileiros que estão apenas de visita no país têm permissão para dirigir com a CNH por até 183 dias, contando da data de entrada em Portugal. No entanto, se você pretende morar em definitivo em Portugal, recomenda-se fazer a transferência da CNH ou tirar a carteira de motorista em Portugal antes do prazo de 2 anos. Só existe uma diferença entre a CNH do Brasil e a de Portugal. É que para você fazer uma prova teórica, você precisa ter feito pelo menos metade das aulas práticas. Ou seja, você já começa a dirigir sem ter feito nenhum teste teórico. Depois de aprovado na prova prática, já pode dirigir porque sai do IMT como a guia que autoriza a dirigir enquanto sua carteira de motorista em Portugal não chega em sua casa. Alguns exemplos de diferença entre português de Portugal e português do Brasil são travões, quer dizer freios, alcatrão, quer dizer asfalto, peões, quer dizer pedestres, passadeira, quer dizer a faixa de pedestre. Também tem algumas regras que são diferentes em Portugal do que no Brasil. Antes de você viajar para Portugal, é importante conhecer essas regras, tá? Olha, para começar, as estradas são fiscalizadas por câmeras e viaturas descaracterizadas da polícia. E diferente do Brasil, você não vai encontrar postos da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, outra diferença importante é que é proibido dirigir pela via da esquerda nas autoestradas. Caso falsa, você será multado. Os valores cobrados em Portugal são assustadores, tá? É muito comum nos países europeus, além da carteira de motorista em Portugal ser obrigatória, você também é obrigado a ter um seguro de carro para dirigir no país. Para isso, basta contratar uma empresa privada de seguros que, após o pagamento da taxa anual, vai enviar um selo para ser fixado no vidro dianteiro do teu carro. Uma curiosidade é que, em caso de acidente, o motorista deve, obrigatoriamente, usar um colete reflexivo enquanto estiver no local. Assim como no Brasil, é obrigatório ter no carro o extintor de incêndio
E em Portugal, os motoristas também sempre devem andar com colete no carro. Seguinte, se você está planejando essa mudança para terras lusitanas, a gente recomenda que você siga esses passos que falamos no vídeo, tá? Se você também quiser ter sua carteira de motorista em mãos e poder andar livremente em Portugal, ok? Se esse vídeo contribuiu para o teu conhecimento, cara, eu peço o teu like agora aqui e a tua inscrição no canal. Até a próxima, mundo por aí. Abraço!